Era sexta-feira e eu estava no meu trabalho e já quase na hora de ir embora, eu fui lavar a mão na pia do banheiro, da casa de banho, como diz aqui em Portugal. E quando eu lavei a mão, que eu sacudi a mão, a água da mão para depois secar na toalha, a minha aliança saiu do dedo e eu ouvi quando ela bateu no chão, mas que eu procurei e já não encontrei mais. E o banheiro da oficina, ele tinha mais ou menos uns 20 centímetros de espaço na parte de baixo da porta, como é os banheiros das instituições públicas, normalmente do shopping. Esses lugares assim, às vezes, tem esses tipo de porta nos banheiros. E, e da oficina também era assim. Aí eu comecei a procurar a minha aliança. E procuro aqui, procuro ali, dentro daquele banheiro, tão pequeno banheiro, quadradinho banheiro. Procuro, não tinha nem onde muito aquilo fugir para o outro lado. Aí os colegas de trabalho da oficina viram eu procurando e perguntaram para mim. Eles me chamam de Oliveira e disse assim: Senhor Oliveira, o que você está à procura? Aí eu disse assim: eu fui lavar a mão aqui, a minha aliança caiu e eu estou procurando ela. Mas já procurei e não consigo encontrar. Era sexta-feira à tarde, era mais ou menos por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos. E aí eles começaram a me ajudar a procurar e não encontramos. Foi mais umas 3 pessoas, eu e mais umas 3 pessoas a procurar. E procuramos e nada. Aí, como a gente estava um pouco sem trabalho aquele dia, um deles disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, pode ser que ela caiu aqui debaixo da porta e foi para o meio daquelas caixas aonde tem guardado uns restos de sucata, e pode ser que ela está lá atrás. Hoje é sexta-feira, já está o final do dia, não temos muito o que fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para a gente fazer uma limpeza geral nesse canto aqui e vamos tirar tudo daqui. Vamos tirando coisa por coisa que a gente vai encontrar ela. Na hora eu até disse assim, não precisa, depois se aparece. Não, vamos sim, vamos procurar até encontrar ela. E assim fizemos. Tiramos caixa por caixa, peça por peça, tiramos tudo, varremos tudo, olhamos criteriosamente, olhamos assim mesmo, detalhadamente em cada cantinho próximo à porta daquele banheiro, cada caixa, cada lugar, e nada. E isso, como eu disse, foi numa sexta-feira. E nesses dias eu estava num propósito de oração e jejum em prol de uma causa. E, e foi justamente nesse período que isso aconteceu. E pronto, até que chegou uma hora que eles disseram para mim assim: ora, senhor Oliveira, olha, infelizmente já está tarde, a gente já olhou todos os lugares que a gente poderia olhar e não conseguimos mesmo encontrar. Eu disse: tá bom, se é assim. Eu vi o esforço deles em tentar me ajudar e não conseguimos mesmo encontrar. Eu fui embora, isso na sexta-feira, eu não trabalhava no sábado, e descansei meu coração com aquilo. Não preocupei muito com aquela situação. E passou o fim de semana. Quando foi no domingo, quando foi na segunda-feira de manhã, eu estava indo trabalhar de bicicleta. E quando eu estava no meio do caminho, quando me aconteceu isso, eu morava no alto da Portela da Azóia e trabalhava cá embaixo, junto à estrada, na oficina Auto Rui Borges. E aí eu estava vindo de bicicleta para trabalhar. Quando eu estava já um pouco
a mais do meio do caminho, eu senti que diante de mim, eu vi que diante de mim, me abriu como se fosse uma imagem, e eu vi aquele banheiro da oficina. E quando eu vi aquele banheiro da oficina, dentro daquele banheiro, no canto, tem um triângulozinho de louça num cantinho. E naquele triângulo em cima tem um arame. E naquele arame corre uma cortina para fechar, como se fosse um triângulo no canto do banheiro. E ali um chuveiro para a pessoa tomar banho e a água não sair para fora. E no chão tem aquele triângulo de louça. E no cantinho daquele triângulo, um buraco. Isso eu vendo na visão. Como era lá. E realmente na oficina era assim. E naquele cantinho daquele triângulo de louça, um buraco. E dentro daquele buraco, como se a minha visão, eu conseguisse ver por trás, aliança encostada, por dentro daquele buraco da louça. Ela caiu, deu a volta, dentro daquele buraquinho no cantinho lá. Ela caiu, entrou naquele buraco, veio e ficou em pé no cantinho. Isso eu vi na visão. Quando eu cheguei na oficina, antes de eu ir lá no banheiro, Deus me deu uma certeza tão grande, mas tão grande daquela visão, que eu cheguei e disse para eles assim: encontrei a minha aliança. Aí eles disseram assim: então afinal você não tinha perdido aqui na oficina, você tinha perdido em casa. Estava no bolso? Eu disse: não, eu encontrei ela aqui na oficina. Aí eles, sem entender, porque eu não expliquei o que tinha acontecido, aí eu falei com eles assim: vem que eu vou mostrar para vocês onde é que ela está. Aí um olhou para o outro com aquele ar assim de que não estava entendendo nada e me acompanharam até o banheiro. Quando cheguei lá, meus irmãos, nem eu sequer sabia ou lembrava daquele buraquinho que tinha naquele cantinho, daquele triângulo assim de louça que tinha naquele banheiro. Um buraquinho tão pequeno, a conta de enfiar um dedo assim, um pouquinho mais largo do que o dedo. E eu vi, na hora que eu bati o olho, eu vi como estava na visão aquele buraquinho. E na visão eu tinha visto a aliança entrar e encostar por dentro da luz. Adiante deles, diante de Deus e diante deles. Aí eu peguei e enfiei o dedo lá dentro daquele buraco. Enfiei o dedo lá dentro daquele buraco, curvei o dedo assim, senti que eu toquei nela. Na hora que eu toquei nela, eu fiz assim, puxei ela, peguei e ela saiu na minha mão. Essa aliança aqui, ó. Até hoje eu tenho ela. Aí quando eu peguei, eu mostrei para eles assim, olha aqui, ó. Aí eles disseram para mim assim, mas você é bruxo? Eu disse: não, não sou bruxo. Eu sou um servo do Deus vivo, que eu tenho anunciado por vocês já nesses anos que eu trabalho com vocês. E aí eles ficaram olhando para aquilo, e aquilo foi um testemunho que Deus me proporcionou para mostrar para eles que Deus estava comigo. Mas não ficou por aí. Aí quando foi na outra noite, de madrugada, Deus falou comigo em sonho que aquela perca daquela aliança era uma ação do diabo para separar o meu casamento. Mas Deus estava me dando vitória. E eu dou graças a Deus por um Deus que tem velado por nós, mesmo nos momentos em que nós nem sequer sabemos do tamanho da trama de Satanás em destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E o nome de Jesus foi glorificado. E eu dou glória a Deus. E para você que está ouvindo esse testemunho, ore, creia, confia, busque na palavra de Deus, procure conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela para nós o Deus da Bíblia, conforme ele realmente é. Porque hoje, as heresias, os falsos profetas, as falsas explicações, as coisas absurdas em nome da Bíblia, estão se multiplicando de uma forma assustadora,
de forma que as pessoas conseguem, com uma habilidade terrível, explicar um sistema diabólico distorcendo a Bíblia e a palavra de Deus. Mas lembre-se que o nosso melhor explicador da Bíblia não é o homem. O nosso melhor explicador da Bíblia é o Espírito Santo, que Jesus, quando estava subindo, diz que estava deixando ou enviando o Espírito da verdade que nos guiaria na verdade. Nós sabemos que Deus usa homens, mulheres, pessoas de posse da palavra de Deus, não só de posse da palavra de Deus, porque até o diabo pode carregar ela, mas de posse da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, com temor de Deus no coração, traze-nos a verdade, belos ensinamentos de pessoas que vale a pena nós ouvirmos. Mas não esqueçamos, os falsos profetas estão se multiplicando de uma forma assustadora e nos levando a ter uma visão distorcida de um Deus, que na verdade a Bíblia mostra de forma diferente. E o Deus que a Bíblia mostra é um Deus que cuida das nossas vidas, e esse testemunho é para edificar a sua fé. Veja bem, o projeto que eu estava fazendo de jejum e oração não era para o meu casamento, mas mesmo eu não sabendo o que é que estava passando por trás da minha vida, o diabo estava tramando para me destruir. E num simples ato que eu estava com a mão cheia de sabão, que eu fiz assim, que aquilo poderia levar aquilo simplesmente pelo natural, como eu levei pelo natural, se não fosse Deus falar comigo. Mas não sabendo eu que naquele momento o diabo estava tentando desfazer a minha aliança, o meu casamento. Estava tocando na minha vida. E sem sequer eu perceber o que estava acontecendo. Sem sequer eu perceber da artimanha de Satanás. Mas Deus estava agindo em prol da minha vida. Porque eu estava servindo a Deus ali com temor, estava servindo a Deus ali com tremor e procurando ser sincero ao Deus da Bíblia através do que o Espírito Santo tem testificado no meu coração. Eu termino esse testemunho dizendo para você sim, procura estar mais perto de Deus. Procura sentir Deus mais perto de você, porquanto os dias são maus. Lembra-se, há uma multidão indo para o inferno e essa multidão está no mundo. E nós estamos caminhando no meio dessa multidão. E as vagas para o céu são poucas. Não porque Deus colocou poucas à disposição do homem. Deus colocou muitas e milhares, incontáveis vagas de salvação à disposição do homem. Mas por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriarão, por multiplicar a iniquidade. E o fato de nós estarmos vivendo nesse tempo, nesse sistema, nós somos a todo momento bombardeado pelo sistema, pelos valores, pelos critérios, pela forma de pensamento, pelas ideologias que esse sistema carrega, que cada vez mais o número de pessoas que estão conseguindo sobreviver a essa turbulência espiritual é menor. Ou seja, cada vez nós que estamos servindo a Deus de verdade, cada vez nós estamos fazendo parte de um grupo menor de pessoas. Por isso, João, ao receber a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Jesus está nos dizendo, guarda o que tem, se é que você tem. Se você não tem, procure, corra atrás, compre sem dinheiro, coma do pão da vida, beba da água da vida, alinhe sua vida, endireita seus caminhos. A Bíblia fala que o Evangelho ele vem para preencher os vales, para abaixar os outeiros, para endireitar as veredas tortuosas, para fazer com que o homem ande em linha reta de acordo com as vontades de Deus. Por isso, se a sua vida ainda não está enquadrada nesse padrão estipulado pelo Evangelho, ainda há tempo para você endireitar a sua vereda, endireitar a sua vida, consertar as coisas, porque você está num tempo de oportunidade onde você está decidindo a sua eternidade. Jesus Cristo se manifestou para nos ajudar, mas lembre-se, estamos cada dia mais
disputando a vaga para ir para o céu num tempo em que cada vez menos pessoas vão conseguir alcançar êxito nessa missão. Por isso, se você ainda pode ouvir a palavra de Deus, procure ver na palavra de Deus um espelho para olhar para a sua vida, para que você possa endireitar os teus caminhos em tempo ainda oportuno, porque muito em breve, Jesus vai buscar a sua igreja. E aí daquele que ficar por aqui. Mas a vontade de Deus é que cada palavra, cada mensagem, os textos da Bíblia, que ele vai cruzando o caminho do ser humano para levar o ser humano ao conhecimento e à consciência que hoje é um tempo de endireitar vereda. E nesse tempo de endireitar vereda, é um tempo de nós consertarmos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus, com a ajuda de Deus nas nossas vidas, porque há do outro lado à espera de todos que passarem por essa terra, ou uma salvação eterna, ou uma condenação eterna. Esses dias eu estava meditando, quando eu era pequeno, que comecei a ouvir falar nas pessoas famosas, a gente tinha a sensação de que aquelas pessoas nunca iam morrer, que eles eram eternas. A gente olhava para a glória daquelas pessoas, jogador de futebol, artista, cantores, comediantes e várias outras ramificações. A gente olhava para aquelas pessoas e aplaudia aquelas pessoas e parecia que aquelas pessoas eram imortais. Quando de repente cumpre-se a palavra de Deus que diz assim que a vida do homem é como a erva. E a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai as suas flores, ou seja, passa a sua glória e o seu tempo se foi. E tem uma parte da Bíblia que diz, olha, depois que o seu tempo se foi, as pessoas esquecem da história dele e ele vai para diante de Deus, está aguardando o tempo de responder pelo que ele fez nessa terra. E hoje, se você está ouvindo esse vídeo, Deus está falando com você. Jesus se manifestou para você ser salvo. Não deixa o diabo roubar a tua salvação. Você foi chamado por Deus. Dê um passo para Deus, para que você seja escolhido de Deus entre os chamados. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui quem fala é o irmão em Cristo, Isael Oliveira. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estou falando de Portugal, Lisboa, ano de 2022. Que Deus te dê a você e sua família um ótimo ano, te guarde nesse tempo de pandemia, nesse tempo de grandes desafios, grandes dificuldades. O mundo está sendo sacudido pela natureza, sacudido pelo poder de Deus, sacudido pelas turbulências. Deus está fazendo para ver se o homem acorda e perceba que a grandeza de Deus em relação à força do homem é desproporcional. O homem é menos que um grão de areia. No entanto, o homem pensa que pode mandar em Deus. Nós estamos vivenciando um tempo em que Deus está dividindo as águas e muito em breve Jesus estará chegando aí. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo.